Olá, meus amores, vamos para a nossa aula de geografia? Então vamos lá. Nós vamos começar nossa aula fazendo a correção da nossa atividade avaliativa. Então, se você conseguir aí, se você tiver impresso, pode pegar impresso a atividade avaliativa. Se você tiver como acompanhar no computador, acompanhe. Se não, olhinhos grudados aqui na pro, tá bom? Porque vocês precisam fazer o gabarito, tá? No caderninho ou em alguma folha que vocês tiverem, tá bom? Vamos lá, é importante esse momento para vocês corrigirem aquilo que vocês erraram, entender o porquê que errou e ter isso registrado, tá bom? É muito importante. Então vão lá no caderninho de geografia de vocês e escrevam correção da atividade avaliativa 1 de geografia. Vocês vão colocar os números das questões, tá bom? E vão colocar um certinho nas que vocês acertaram, tá? Mostrando que essa você acertou. E vão colocar a resposta certa naquela que você errou, tá bom? De acordo com o que a Pro conversar com vocês aqui agora, tá? Então vamos lá? Muito bem. A Pro vai ler aqui para vocês, tá? Número 1. Observe abaixo a foto de um armazém antigo. Então a Pro deixou aí essa foto. Sempre a Pro deixa uma foto de alguma coisa, uma imagem para ajudar vocês a voltarem àquilo que vocês já viram, tá bom? É um recurso visual para vocês, tá? Então já tinha ali a foto de um armazém antigo. Escreva nas linhas a seguir como funcionava o comércio nesses armazéns, numa época em que o acesso aos poucos supermercados que existiam era muito difícil. Gente, essa estava muito fácil. Teve gente que escreveu uma coisa só. A resposta não estava completa. Lembrando que eu só posso dar o certo completo quando a resposta está completa. Vocês estudaram sobre isso, a Pro conversou bastante com vocês. Tinha isso ali na apostila, então tinha até um recurso aí visual para vocês conseguirem relembrar. Então tava tranquilo, era só ter atenção e escrever tudo bem direitinho, tá bom? Olha só, como que era o armazém antigo? Lembra da venda do seu Romeu? Lembra? O seu Romeu era o dono do estabelecimento, ele era o dono e era também o que cuidava dali. Ele atendia os clientes, diferente do mercado que a gente tem aquele sistema self-service, que a pessoa é que pega o produto, leva para o caixa, né? A pessoa que faz isso não era assim na venda do seu Romeu. Era o próprio proprietário que pegava as coisas que ficavam atrás dele. Olha só, vocês conseguem ver até na imagem os armários, as prateleiras cheias de coisas, e a pessoa que ficava ali atrás do balcão era a pessoa que pegava aquilo e dava pro consumidor, pro cliente, tá? Ele pesava na balancinha, lembra que tinha balança e ele colocava o pezinho de um lado e o quanto que queria e ia colocando a granel os alimentos ali. Lembra, tinha bastante alimento a granel. Lembra também que nesses lugares não tinha tanto produto, tinha variedade de coisas, porque nesse mercado as pessoas iam para encontrar tudo. Lembra até da menina que mostrou lá que tinha o negocinho do mosquito? Lembra? Esqueceu até o nome aqui, mas era um aparelhinho que ajudava que ficava queimando e espantava o mosquito. Ela comprava isso na venda do seu Romeu. Lembra? Porque não tinha luz elétrica, toda aquela coisa. Então, assim, na venda do seu Romeu tinha aquilo que era necessário para as pessoas que viviam ao redor ali, porque era muito difícil ir para os supermercados, lembra? Tinham muito poucos e eram muito longe de onde as pessoas moravam, por isso a vendinha era tão importante, tá? Então, na venda se encontrava tudo. Era o próprio seu Romeu que era o proprietário, lembra? É a própria pessoa que cuida do local, que embrulha tudo, né? E se você não tivesse dinheiro, não tinha problema. Era anotado numa cadernetinha, que é o famoso comprar fiado, né? Que a pessoa pagava depois, dependendo de como fazer os arranjos com a pessoa que vendeu. Então, pessoal, tudo isso que a Pro tá falando era resposta, tá bom? E ficou assim por muito tempo esses armazéns, até que chegaram os supermercados mais próximos dos locais, linhas de ônibus que levavam as pessoas para esses locais que tinham os supermercados. Então tudo isso foi acontecendo com o decorrer do tempo, mas nesses armazéns era assim que funcionava,
tá bom? Então, é essa a resposta que vocês têm que colocar. Tudo que a Pro conversou aqui com vocês e que nós conversamos na aula, que vocês estudaram também antes de fazer a atividade avaliativa, então tudo muito tranquilo, tá bom? Número 2. Nos bairros, a existência desses mercadinhos e armazéns são comuns, pois atendem às necessidades mais urgentes dos moradores ao redor. Lembra que a Pro falou? Aquilo que é mais urgente, a mamãe quer fazer um macarrão e viu que estava sem molho. Vai nesse mercadinho mais próximo para comprar uma coisa que é mais urgente. Porém, com o tempo, esses estabelecimentos passaram por mudanças e hoje tem diferenças físicas e tecnológicas dos antigos armazéns, como era, lembra? Sobre isso, coloque V para verdadeiro e F para falso. Pessoal, teve muita gente colocando, não só nessa daqui de geografia, mas em outras que a Pro pediu para colocar verdadeiro ou falso, tinha gente assinalando. Se você assinala, a Pro não vai saber se é verdadeiro ou falso. Você assinalou por quê? Porque é falso ou porque é verdadeiro? Então, não tem como eu colocar certo para você. Por isso que é importante você ler a prova com atenção e fazer aquilo que a pergunta está te pedindo, tá bom? Porque isso também faz parte da interpretação da prova, da atividade avaliativa, tá bom? Então, atenção. Vamos lá. Primeira afirmação aí. Nos mercados atuais, as balanças são acopladas às caixas registradoras, ficam junto com as caixas registradoras. A pessoa já leva o seu produto e ele é pesado no caixa e já está pronto para o pagamento logo ali, tá bom? Grande parte dos supermercados maiores tem isso. Alguns não é junto no caixa, mas a pessoa leva e uma pessoa pesa e depois ela leva no caixa, tá bom? Mas nós temos essa forma aí. Então é verdade? É verdade, então coloque o V de verdadeiro, tá bom? Lembrando que se você errou essa, coloque aí número 2 e vai colocando os espacinhos para você colocar o verdadeiro e o falso, tá bom? Essa forma de compra self-service, que a pessoa vai lá e ela pega os produtos, ela faz, né, o próprio consumidor, onde o próprio cliente se serve, já era comum nos armazéns antigos. O dono do armazém não precisava pesar, embrulhar, escrever os preços dos produtos ou receber o pagamento do cliente. Falso! Tudo isso o proprietário ali, a pessoa, tinha que fazer. Ele embrulhava, lembra que na venda do seu Romeu falou que ele embrulhava bonitinho num papel branco? Ele mesmo embrulhava, tá bom? Ele recebia, ele pegava pro cliente, ele embrulhava, ele pesava. Então, assim, o cliente não fazia nada. Então, não, é totalmente o contrário do que essa self-service, a pessoa que faz, tá bom? E é comum nos supermercados maiores. Nos armazéns de antigamente não era assim que funcionava. Os mercados atuais possuem leitores de cartão de crédito e débito que permitem diversas formas de pagamento e facilitam a vida do consumidor. Verdade, nós temos hoje muitas formas de pagamento e tem essas maquininhas de cartão que tem nesses supermercados maiores, tá? Então isso daí é comum, tá? Por conta do aumento da procura por produtos dos mais variados, surgiram os hipermercados, onde se é possível encontrar, além de alimentos e produtos de limpeza, roupas, eletrodomésticos, plantas e muitos outros itens. Verdade, verdade, tá bom? É verdadeira essa. Lembra que a Pro falou sobre os supermercados que tem departamentos, é como se fosse loja de departamento. Tem até roupa, se você for no Carrefour, por exemplo, é um hipermercado, tá bom? Ele tem ali até roupa para vender. Tem cama, mesa e banho, né? Tem ali a toalha, tem almofada, tem coisas diversas, além dos alimentos. Então, tem até ferramentas. Então, esses supermercados, hipermercados, são dessa forma, tá bom? Então, atendem as mais variadas demandas, né? Pedidos, o que as pessoas precisam, tá? Então, na número 2 ficou dessa forma. Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, tá bom? Número 3, vamos lá com a Pro. Nos estabelecimentos, os produtos são colocados em pontos estratégicos para que o acesso seja mais fácil e a venda garantida. Mas antes desse produto chegar ao estabelecimento, é necessário que a propaganda seja feita. Assinale as alternativas que expressem o motivo pelo qual essa ação é necessária. Lembra que a Pro falou sobre a propaganda? Temos até aquela frase famosa, propaganda é a alma do negócio? Por quê? Porque se a pessoa não conhece o produto, ela não vai comprar, aí a venda não vai acontecer. Por isso que a propaganda é tão importante no meio do comércio e do consumo, tá bom? Primeira afirmação aí. Aí, assinale as alternativas. Eu já estou falando para vocês que é mais de uma alternativa correta. Tinha gente assinalando uma só, tá bom? Eu já falei as alternativas, eu até deixei em negrito
Até deixei aí mais aparente para vocês perceberem que é mais de uma alternativa. Então, atenção, olha só a falta de leitura na prova que pode fazer, tá? Se o consumidor não conhece o produto, dificilmente sentirá necessidade de comprar. É verdadeira? Sim, a Pro acabou de falar. Isso é o que a propaganda faz. A propaganda faz o produto ser conhecido para que as pessoas sintam a necessidade de comprar aquele produto ou não, de acordo com o que o produto oferece, tá? A propaganda só é feita para os comerciantes, pois são o alvo mais importante nessa rede de consumo. Não, o comerciante não é o alvo mais importante. O alvo mais importante é o consumidor, né? Então essa não, a gente não vai assinalar, tá? Ela pode ser realizada de diversas formas, pela TV, rádio e até virtualmente. Verdade, a propaganda ela pode ser feita em diversos meios de comunicação. Então, a gente assinala essa daí. Última ali. É uma ferramenta utilizada pelos fabricantes e comerciantes para divulgar seus produtos e despertar a necessidade em seus consumidores. Isso mesmo, está certo. Então é outra que nós vamos assinalar, tá bom? Número 4 da nossa atividade avaliativa. A comunicação entre o fabricante, o vendedor e o consumidor é muito forte. O consumidor no mundo do consumo e comércio é o alvo. Comente abaixo sobre esse pensamento. Pessoal, teve muita gente errando ou então colocando que a Pro perguntou na pergunta, falando assim, ó, o comerciante ele é o alvo, tá? Eu falei isso daí, o consumidor, aliás, é o alvo. Eu falei isso na pergunta, então não tem por que você escrever na resposta. A Pro queria outra resposta. A resposta era outra, tá bom? Lembra, olha só, a Pro vai até mostrar pra vocês aqui na apostila, olha só. Lembra dessa imagem aqui, o consumidor está no meio? Lembra? E aqui nós temos a indústria, né, a fábrica, o comércio, nós temos a mídia, lembra? Então assim, ó, nós temos o consumidor. E aí a fábrica vai fazer o produto de acordo com os gostos do consumidor, de quem ele quer atingir, o público-alvo. Digamos que são crianças, então essa fábrica vai fazer para o seu consumidor, que é a criança, a fábrica vai produzir aquilo que for do gosto dessa criança. Se for uma fábrica de brinquedos, por exemplo, ela vai fazer o que as crianças gostam, com as cores que as crianças gostam, do jeito que elas gostam, tá bom? E daí a fábrica vai fazer a propaganda para divulgar para os comerciantes. O comerciante vai olhar, opa, esse produto aqui vai ser bom. E aí ele vai e vende na sua loja, tá bom? No seu estabelecimento. Assim como a propaganda também serve para o consumidor olhar se ele vai querer o produto ou não. Então, tudo, a propaganda, a mídia, tudo que é feito, a fábrica, o comerciante vai comprar tudo pensando no consumidor. Porque se o consumidor não compra, não tem por que a fábrica fazer. Se a fábrica não faz, a propaganda não precisa divulgar, o comerciante não precisa comprar para ter na loja dele, porque o consumidor não vai consumir aquele produto. Então, tudo parte do consumidor, por isso ele é o alvo. Tudo é feito para ele, a fábrica fabrica o produto para ele, a propaganda faz a propaganda para o consumidor despertar a necessidade do produto à vontade dele e o comerciante vai colocar naquela loja aquilo que o consumidor vai comprar, vai querer. Então, ele é o alvo. A gente conversou muito sobre isso. Vocês escreveram na apostila, tá aí o esqueminha para vocês lembrarem, lembra? Então, assim, não estava difícil essa questão e muita gente errou por falta de atenção e por falta de lembrar disso daí, tá bom? Número 5. Sobre o aspecto econômico, assinale as afirmações corretas. A primeira ali, a economia está relacionada à administração de negócios, sejam eles familiares, pessoais, empresariais ou até mesmo de atividades comerciais internacionais. As afirmações corretas, então tinha mais de uma. Tá certa essa daí? Tá certo, a economia ela está relacionada tanto à administração de negócios como também à administração dos negócios familiares, pessoais. Então sim, ela está certa, tá bom? Então coloque ali, tá? Que a primeira alternativa está certa. A economia só tem relação com a administração dos negócios de uma empresa. Não, a de cima já estava falando para vocês que não, tá bom? Se você tinha assinalado aquela, não tinha por que você assinalar a segunda, tá bom? E era só lembrar que a economia vai muito além do que só a administração de empresas. Também tem os negócios familiares, tem aqueles que são internacionais, tá bom? O verbo economizar é uma ação que significa fazer o uso do dinheiro. Daí essa daí tava sem a palavra uso, mas a Pro depois voltou no Eclese e colocou
tá bom? E aí já aparecia a palavra uso, tá? Mas dava para entender perfeitamente no contexto. O verbo economizar é uma ação que significa fazer o uso do dinheiro de forma descontrolada, ou seja, não administrar corretamente suas finanças. É isso que é economizar? De forma alguma. Obviamente, você já sabe, é um verbo comum pra gente, economizar. Já sabe que economizar é o quê? Segurar um pouco de dinheiro, não gastar com qualquer coisa. Então, essa daí estava errada, você não ia assinalar. Os meios de pagamento foram modificando com o passar do tempo. Antigamente o pagamento era feito por troca, depois veio o dinheiro e agora existe até cartão de crédito e os bancos com muitas alternativas de pagamento, né? Essa tá certa? Tá certa. Lembra que na apostila tinha até falando um pouquinho sobre a origem dos meios de compras e dos bancos? Olha lá, tinha na apostila. Então, nada diferente do que o quinto ano viu em sala de aula virtual, tá bom? Mas vocês viram, tá? Então, continuando aí, vamos lá? Número 6. Será que realmente podemos comprar tudo que queremos? Observe a imagem e escreva nas linhas abaixo sobre a importância do consumo consciente. Eu falei que era para vocês comentarem sobre a imagem? Eu falei só para vocês observarem a imagem, para vocês relembrarem sobre o consumo consciente que nós conversamos, né? Sobre ali na página 105 tava falando, podemos comprar tudo que queremos? Lembra que tinha aqui ó, as imagens, né? Tinha também na página 106, ainda continuava falando um pouco. Lembra das indústrias, do lixo e tudo mais? Lembra? E a Pro falou para vocês, gente, importância do consumo consciente, eu estar consciente do que eu estou comprando, ter a certeza que eu tenho a necessidade, como eu vou descartar isso. E aí eu coloquei a imagem como um recurso para vocês, não era para você falar sobre a imagem, eu não falei em momento nenhum para você comentar sobre a imagem, eu mandei você observar a imagem e escrever nas linhas abaixo sobre a importância do consumo consciente, que foi o que nós estudamos, certo? E eu falei várias vezes essas palavras, consumo consciente. O que era? Até ali tá falando, ó, por que comprar, o que comprar, como comprar, de quem comprar, como usar, como descartar. Lembra que a Pro falou para vocês sobre a importância de, eu vou pensar, será que eu realmente preciso comprar aquilo? Será que eu não posso reutilizar o que eu já tenho? Como que eu vou fazer? Será que eu realmente necessito? Porque dinheiro é uma coisa, até mostrou lá, ó, o dinheiro acaba e é preciso muito trabalho para tê-lo, esforço. Então a gente tem que pensar, será que eu realmente preciso disso? Aí vem a segunda ali, né? O que comprar, mas eu vou comprar produtos que não são de qualidade para eles logo estragarem, eu ter que comprar outro e já gastar mais dinheiro, mais recursos, fazer as indústrias trabalharem mais, e aí a indústria, ela é poluente, e aí eu vou ter que descartar esse produto depois, eu produzo mais lixo. Tudo isso envolve. Não, eu não preciso. Eu vou comprar uma coisa boa para eu poder depois usar mais tempo e não ter que comprar logo. Então, tudo isso nós falamos sobre esse consumo consciente. De que empresa que eu vou comprar? Eu tenho que pensar, será que aquela empresa é uma empresa séria, leva a sério a questão dos seus trabalhadores? A gente sabe que, infelizmente, existem muitas empresas que ainda trabalham, têm trabalho escravo. Tudo isso são coisas que a gente tem que pensar. Tem aquelas empresas que também fazem teste em animais, crueldade com animais. É muito importante a gente pensar, eu não acho legal isso, então eu posso procurar empresas que não fazem isso. Então tudo isso é um consumo consciente, você não precisava escrever isso, mas a Pro tá explicando para vocês, tá bom? Nós falamos também sobre as indústrias, lembra que elas soltam muito poluentes na hora de fabricar o produto. Então, se você compra muito daquele produto, a indústria vai ter que fabricar mais, aí ela vai poluir mais. O lixo também, de descartar tudo isso que você compra, você tem que descartar. E aí suja os rios, os mares, polui. Aí não tem água potável porque é difícil, tem que limpar e tudo mais. Gente, muita coisa desse consumo consciente tinha para escrever. Não dava para falar numa frase. Uma frase curta, tá bom? Por isso que a Pro deixou ali 3 linhas para vocês escreverem. Então, lembrando que a resposta precisa estar completa, tá? Não dá pra gente fazer de qualquer jeito e esperar que seja colocado o certo completo, certo? Por isso é importante vocês se esforçarem para escrever direitinho, para lembrar de tudo que a Pro falou, tudo que você fez de atividade, tá bom? Vocês fizeram atividade sobre isso, nós conversamos, tá?
Então, essa daí estava bem tranquila, além de ter um recurso ali para vocês aí lembrarem sobre o que a gente falou. Número 7. Sobre o processo de industrialização no Brasil, coloque V para verdadeiro e F para falso, tá bom? Então, ali é número 6, tá, gente? Se vocês erraram, de tudo que a Pro conversou, você percebeu, eu errei. Então, vai lá e escreva a resposta como a Pro acabou de conversar com vocês, tá? Sobre o processo de industrialização no Brasil, coloque V para verdadeiro e F para falso. No Brasil, esse processo começou antes, quando comparado a outros países como os europeus. As máquinas começaram a ganhar espaço nos diferentes contextos do trabalho, rural ou urbano. As pessoas começaram a perder seus empregos no campo para as máquinas e, por isso, iam para cidades grandes tentar mudar de vida. O desemprego trouxe como consequência o aumento da violência e da criminalidade. Então, essa é a questão. A Pro vai voltar para a gente colocar se é verdadeiro ou falso, tá? O primeiro ali. No Brasil, esse processo começou antes, quando comparado a outros países como os europeus. Começou antes? Começou tarde. Lembra que a gente conversou na aula? Esse processo demorou mais com relação aos outros países europeus, tá? Então, essa daí é falsa. As máquinas começaram a ganhar espaço nos diferentes contextos do trabalho rural ou urbano. Verdade, as máquinas ganharam espaço nesses locais, tá bom? Tanto lembra que no rural as pessoas começaram a ir para a cidade para procurar emprego porque as máquinas estavam tomando conta? E nas indústrias maiores também nas cidades, também por conta do aumento de pedido dos produtos, eles precisavam de mais rapidez para fabricá-los, ser feitos no padrão, e isso só era possível com as máquinas. Vamos lá, terceira. As pessoas começaram a perder seus empregos no campo para as máquinas e por isso iam para cidades grandes tentar mudar de vida. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro! Eles começaram a perder o emprego ali no campo por causa das máquinas e eles foram para cidades. Lembra que até teve a superlotação das cidades, aumento da criminalidade, porque tinha muita gente que ia para lá para conseguir emprego, não conseguia e acabava usando de meios errados para conseguir sobreviver, né? E aí a criminalidade e a violência aumentou. A última aí, o desemprego trouxe como consequência o aumento da violência e da criminalidade. Verdadeira, Pro acabou de falar para vocês, tá bom? Porque as cidades começaram a lotar por conta dessa saída do campo para ir para a cidade procurar emprego. Então, eles precisavam de conseguir alguma forma para sobreviver, e como eles não conseguiam às vezes trabalho, eles faziam isso que não é o certo, não é o correto, que era, né, às vezes roubar, fazer uma coisa ou outra, e isso aumentou a violência e a criminalidade. Vamos lá, número 8. Analise a situação abaixo. Dona Lourdes chegou ao seu trabalho naquela tarde e, ao olhar a sua mesa, percebeu que no lugar de sua grossa caderneta havia um objeto fino, com um fio que saía dele e plugava na tomada da sala. Achou estranho e foi questionar o seu chefe, que com muito entusiasmo a informou que estavam modernizando o escritório e, para isso, compraram um software que organizaria tudo que estava naquela caderneta, gasta já de tantas folhas que carregava, e que Dona Lourdes seria a responsável por cadastrar tudo isso na máquina. Olha só. Apesar do susto pelo desconhecido à sua frente, foi acalmada pelo seu chefe, que lhe disse que pagaria um curso para ela aprender, pois ela era uma funcionária de confiança e muito eficiente. Foram necessários alguns dias e a ajuda das filhas para Dona Lourdes se adequar a essa novidade, que a poupava de escrever cada detalhe das compras e vendas feitas no escritório. Agora ela tinha uma máquina que fazia quase tudo para ela. E viva a modernidade! Olha só, então a Pro colocou aí um textinho para vocês falando sobre a situação dessa modernização no mercado de trabalho com o uso das máquinas, das tecnologias, né? A gente viu lá sobre os softwares. Então, olha só. Após a leitura e a análise da situação acima, então você leu, você analisou a situação, assinale as alternativas que melhor a explica. Essa situação deixa claro que as máquinas são importantes e que as indústrias não precisam delas. Que as máquinas não são importantes, que as indústrias não precisam delas? Não, mostrou totalmente o contrário, até falou, e viva a modernidade, né? Chega a máquina que eu não preciso mais escrever tanta coisa. Então, não. Então, essa daí eu não vou assinalar, viu? Ó, assinale as alternativas corretas. Ela não é correta, eu não vou assinalar. A segunda ali. Atualmente, as máquinas estão presentes em praticamente todos os setores de trabalho. Verdade, né? Todo lugar que você vai ter um computador, uma impressora, as máquinas tomando conta, tá? Dona Lourdes permaneceu no seu emprego, pois além de ser uma boa funcionária, se adequou a essa novidade tecnológica.
Exatamente isso. Ela se adequou a essa novidade. Se ela não tivesse feito isso, ela não poderia continuar. Por quê? Porque teria que ser alguém que soubesse mexer com isso, certo? Então, como ela era uma boa funcionária, o seu chefe pagou um curso para ela, ela fez, recebeu a ajuda ali das filhas, ela se adequou a essa novidade e conseguiu permanecer no seu emprego, tá bom? Senão, ela teria que dar espaço para uma pessoa que fosse qualificada. Então, essa tá certa. Apesar da tecnologia ter chegado, ela não mudou nada na vida de Dona Lourdes e nem da empresa em que trabalhava. Então, pessoal, isso é verdade? Lógico que não, mudou completamente. Dona Lourdes teve que fazer até um curso para se adequar a essa novidade. Então, mudou muito, certo? Além de ter que dar tchau para aquela caderneta que ela usava, tudo isso, então mudou, certo? Então, essa daí a gente não assinala porque ela não é correta, tá bom? Número 9. Observe as imagens abaixo sobre o uso das tecnologias. Então, a Pro colocou aí para vocês algumas charges, né? Alguns quadrinhos pequenos ali para vocês verem. Olha só. Eu vos declaro marido e mulher. Podem atualizar seus status no Facebook. Então, olha lá. Eles estão se olhando? Não. No casamento, era para atualizar o status no Face, então nem se olhando não estão. Olha lá. O que é isso, amigão? Aí o outro tá carregando um monte de o quê? De imagens ali que mostram Twitter, o símbolo do Wi-Fi, YouTube, todas essas ferramentas que são das redes sociais, né? Minha família, minha turma, meu estado, meu município, minha namorada, minha igreja, meu... Então, olha só. Quer dizer, tá perguntando o que é, ele falou tudo que era, que é só o quê? Virtual. Só acontece de verdade mesmo nas redes sociais, porque já não tem mais o presencial, o pessoal, essa conversa com as pessoas, ele não tem mais, já tá tudo virtual. Tempos modernos, olha lá. Tem a família ali sentada, todos estão com o celular e fala assim, ó, eu adoro esses nossos momentos em família. O momento em família tá acontecendo mesmo? Olha lá, a vovó no meio, os netinhos ali todos com o celular e teclando. Obrigada pela visita, meus netinhos, eu fico muito feliz. Ela tá com cara de feliz? Ela tá com cara de quê? De tipo, não acredito. Aff. Por quê? Porque alguns dos netinhos dela estão dando atenção? De forma alguma. Então, ela não gostou disso, tá? Então, pessoal, era para vocês fazerem ali, falarem sobre essa crítica que todas as imagens estão fazendo. Essa imagem está fazendo uma crítica ao quê? Até falei no começo, observa as imagens abaixo, sobre o uso das tecnologias. Então tá fazendo crítica ao quê? Ao uso exagerado das tecnologias, que fez com que as pessoas se perdessem uma das outras, parassem de se comunicar no mundo real, para se comunicar apenas no mundo virtual. Olha lá, a família não se comunica mais, os netinhos não vão para casa da avó, mas a avó ela fica sozinha. Então tá cheio de gente ao redor, mas a pessoa tá sozinha. Por quê? Porque não está conversando com ninguém de verdade, é tudo no mundo virtual. Então é isso que tá sendo falado aí, certo? As pessoas perderam a comunicação, elas perderam a conexão do real, do que é estar com a pessoa. Ela está com a pessoa, mas na verdade ela não está. Porque olha lá, os netinhos não estão com a avó? Estão, mas estão de verdade? Não. Eles estão só presencialmente, mas a mente e o coração e tudo tá nas outras coisas no mundo virtual, certo? Então é pra gente perceber o quanto a gente tá se perdendo das pessoas que estão ao nosso redor. A gente não conhece mais as pessoas ao nosso redor, certo? E mesmo porque nas redes sociais a gente não conhece as pessoas de verdade. Porque na rede social é tudo muito diferente. Às vezes a pessoa tá triste, mas posta uma foto sorrindo. Às vezes a pessoa acabou de acordar, tá toda descabelada, mas ela posta uma foto bonita. Por isso é importante nós sempre estarmos atentos a isso. Se a gente está realmente no ambiente, de verdade, ou se só a nossa presença está ali e a gente está com a mente em outro lugar. E aí a gente deixa de se conectar com o real, com o que é importante de verdade, tá bom? Vamos lá, número 10, para a gente finalizar aí a nossa correção da atividade avaliativa. Analise com atenção a imagem a seguir. Olha lá, estão vendo aí? Temos 3 robôs e uma pessoa ali no meio. Sobre a contribuição das máquinas no setor de trabalho, assinale a alternativa incorreta. Incorreta, então é a que não estava certa.
A única, porque tá no singular, quer dizer que é uma só. Então, qual que é a incorreta? Apesar da inteligência humana ser superior à inteligência artificial, as máquinas e robôs estão tomando cada vez mais espaço pela sua rapidez e eficiência. É verdadeira? É verdadeira. Então, você vai assinalar essa? Não, porque eu estou pedindo aqui a incorreta. Vamos lá. As máquinas têm ocupado cada vez mais o lugar dos trabalhadores, pois atendem melhor ao consumo crescente de mercadorias. É verdade isso. Então, não é essa. Ela está correta, então não é a que eu quero. No campo, as máquinas não conseguiram substituir os trabalhadores que fazem a colheita, o plantio e a irrigação. No meio rural, essa realidade tecnológica ainda não chegou. Pronto, achamos. Essa é incorreta. Como que não chegou se até as pessoas começaram a sair do campo porque as máquinas estavam tomando o lugar delas? Então, sem chance dessa aí ser correta. Então, era ela, incorreta. E aí nós temos a última. Para não perder o lugar no mercado de trabalho, o funcionário precisa se manter atualizado, preparado e qualificado para atender a essas novidades tecnológicas que visam a modernização no mundo do consumo e do comércio. Então, essa daí tá certa. Então, não era ela mesma. Então, é aí, ó, a terceira das alternativas, certo? Ela é a correta, tá? Pessoal, é o seguinte... Eu sei que vocês não têm aí a prova corrigida, que às vezes vocês esquecem de qual você errou e qual você acertou. Você vai colocar no seu gabaritinho aí, apenas é que você lembrar que você errou mesmo, tá bom? E é que você tiver em dúvida, você coloca, né, só por via das dúvidas. Mas se você não lembra de nada, não tem problema. O importante é que você acompanhou, tá bom? A correção da atividade avaliativa, tá? Se você não lembrar, eu não lembro de nenhuma aqui da atividade avaliativa que eu errei, se eu errei, se eu acertei, é difícil você não lembrar. Mas se você não lembrar, não tem problema, tá? É importante que você acompanhe essa correção para você saber aquilo que... Opa, essa daí eu me confundi um pouco. Não, essa daí eu fiz certo, tá? Então é isso, meus amores. Tudo certinho? Então... Até a próxima aula. Essa era só pra gente corrigir a atividade avaliativa, tá bom? Porque tomou um tempo grande e eu queria que vocês soubessem realmente no que acertou, no que errou, o que faltou, a atenção e tudo mais, tá bom? Super beijo, até a próxima aula.